Alô galera, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal e olha, partiu 140 mil, dependendo só de você, então se inscreva, traga os amigos, deixa aquele like, é muito importante que você faça isso e a partir de agora você pergunta e o Penidão responde. O Jefferson Lima me pergunta, Penidão, quem corre mais risco, Vasco, Fluminense ou Cruzeiro? Olha, eu só inverter a posição. É Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Eu acho que o risco do Vasco é mínimo, mas mínimo mesmo. Claro que existe. O Fluminense, olha, o Fluminense ainda está numa faixa perigosa. Não é que o Vasco não esteja na faixa vermelha, a faixa de risco, né? Aquele ponteiro que sobe, a temperatura está um pouco alta para o Vasco ainda. Mas dá para dar uma abanada lá. Já o Fluminense precisa de um ventilador poderoso e o Cruzeiro só com ar refrigerado mesmo. Lembrando que o Vasco e o Fluminense jogam em casa nessa rodada. Tudo bem que o Cruzeiro deve pontuar, pegar a Chapecoense hoje em dia é tudo que todo mundo quer, né? Mas o Fluminense joga com o Bahia. É um adversário difícil, mas é o jogo deste sábado. Eu vou narrar na Rádio Globo, CBN, aqui no canal do Penido, o jogo do Flusão, porque esse choque de tricolores, o tricolor de aço, vivendo desde que o Bahia foi campeão em 88, o Bahia não monta um time como é o time de 2020, com capacidade real de chegar, vencer, jogar e tal, dá para encarar qualquer um. E o Fluminense e Bahia deve ser um ótimo jogo deste sábado, com narração na Globo, na CBN, e eu estarei no canal do Penido também contando com a sua audiência. E o Vasco, que também joga em casa, recebe o Fortaleza, só que no domingo. Acho que dá para todo mundo se virar nessa rodada e muito provavelmente deve ter pouca alteração no Z4. Kleber Carneiro está me perguntando aqui, Penido, quem venceria o jogo Flamengo ou Seleção Brasileira? Jogo hipotético, né? Olha, cara, depende muito do seguinte, se o Tite levar os jogadores do Flamengo, que são jogadores de nível de seleção, e tem o direito de convocar, um direito que ele usa mal pra caramba, mas tem. Ele leva o Rodrigo Caio, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique. Aí é o time dele, vai virar Flamengo contra Flamengo. Se ele não jogar, se for a seleção sem jogadores do Flamengo, sem esses malvados, maldosos desfalques provocados para tirar o cara do time, evitar que ele jogue pelo Flamengo e botar ele no banco, sem essa maldade, dá um jogo duro pra caramba. A grande vantagem é que entre o Tite e o Jesus, na guerra dos técnicos, o Flamengo já começa ganhando e ganha com sobra. Aí no campo daria um jogo bem interessante, sabia? Olha, tem que ver quem marca o Neymar, né? Porque aí... vamos fazer o seguinte, deixa isso pra lá. Esquece, vamos focar no brasileiro? Mengão a caminho de mais um título. Vem o Hepta. O Adilson Fonseca me perguntando, Penidão, o que achou das opiniões do Montenegro no áudio? Cara, olha, antes de mais nada, o áudio foi vazado, né? Que não é uma coisa muito legal, não. Aliás, muito não tem nada de legal. Só tem uma vantagem nesse tipo de coisa, que quando você vaza um áudio, por exemplo, de um bandido, você descobre que o bandido era bandido e você não sabia. Quando você descobre um áudio que vazou, você passa a saber uma opinião, que é uma coisa muito privada, que o cara não falaria em público e sem querer acabou falando. Às vezes, foi sem querer querendo. Não foi querendo, não. Ele estava querendo falar para um restrito grupos, que são coisas muito pessoais, opiniões que não são emitidas publicamente. Agora, você quer a minha opinião, que não é áudio vazado, é áudio liberadíssimo? Ele tem razão, cara. Se você analisar friamente, para analisar, o Montenegro tem um bom gosto. Ele não gosta de time medíocre. Eu também, se pudesse, se eu fosse diretor do Botafogo e tivesse numa gestão boa, tal, né, no que deve ser o 2020, se, como diz ele no áudio, se existir 2020 para o Botafogo, se Deus quiser vai existir, tem que pegar nesse elenco ali alguns jogadores, acho que ele pegou pesado com o Gatito, talvez. Tá bem. Mas realmente falhou em alguns jogos. Mas se você pegar ali o Carly, sei lá, Alex Santana e o João Paulo, são jogadores para comprar o elenco, eventualmente um ou outro pode ser titular. O resto do time, para ser Botafogo, tem que disputar o título de campeão. E aí realmente ele tem razão, tem que mexer em quase tudo mesmo. Emerson Cruz
Penidão, quais são as peças que ainda faltam no Flamengo? Pô, Emerson, tá achando que falta peça? Ó, no time do Flamengo, na boa, não falta peça. O que falta é um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante e um centroavante para serem substitutos do Tuller, Mari e Rodrigo Caio. São jogadores que estão ali, e o Rodolfo, né? São 4. Jogam 2. Então você tem hoje o Rodrigo Caio e o Mari como titulares absolutos, tem o Tuller e tem o Rodolfo, que até pensou-se que o Tuller fosse jogar na ausência do Rodrigo Caio, entrou o Rodolfo. Goleiro, o Flamengo não tem carência. Tem o Diego Alves, tem o César na reserva. Então, o Flamengo não tem carência. Carência do Flamengo na lateral direita, onde tem o Rafinha, que é um monstro, e o Rodinei, que deixa pra lá. Esse aí precisa. Na lateral esquerda, você tem o Felipe Luiz, que é um jogador nota 10. E tem o René, que é um jogador nota 3. 4. Tá bom, por aí. Aí você realmente precisa de um nota 7 ou 8, que é para ser substituto. Quando sai o Felipe Luiz, a diferença é absurda. Outra posição que eu acho que o Flamengo poderia e deveria, e eu acho até que vai se reforçar, é no meio do campo. Porque hoje você tem o Arão e o Gerson jogando demais, o Gerson monstruosamente, mas o Arão jogando muito bem, na melhor fase dele, e não tem o reserva, realmente a altura. E no ataque, alguém para substituir o Gabigol. Josiel Menezes. Penido, qual o impacto da saída do Thales Magno para a seleção? Olha, é muito ruim para o Vasco isso. Isso aí a seleção sub-17 vai levar o Thales Magno por 8 jogos, até 8 jogos, né? Se for eliminada antes, que é o que a torcida do Vasco deseja, que seja eliminado logo de cara para ele voltar e acabar esse problema. O Vasco vai ter um problema, sim, já está tendo. Você vê que o Luxemburgo, já se antecipando aos fatos, começou a fazer alguns experimentos. Ele já botou o Rossi pela esquerda, está trocando posição, ou seja, coisa que o Vasco não deveria precisar fazer, mexer na estrutura que ele custou tanto para montar, porque o material humano desse ano é muito escasso. Aí o Vanderlei pegou o time, o último colocado, era o Lanterna, ele era o chapecoense da história. Aí ele pegou, montou um time que começa a fazer uma fumaça no campeonato. Até quando perde, joga bem. Ou perde por apito, ou perde por a cara apertado, que é normal, mas o Vasco joga sempre bem. Aí ele monta o time, o Thales Magno vira com 17 anos apenas a peça principal, aí a seleção vem e tira. Então ele já está fazendo lá alguns testes. Vamos ver como é que isso vai ser formatado pelo Vanderlei, mas o impacto eu acho que pode ser grande sim. E eu quero aproveitar o embalo, pedir a você também que me siga nas redes sociais. Tá legal? Combinado? Além de compartilhar o vídeo, curtir, dar o like, se inscrever e trazer os amigos, nas redes sociais, Luiz.Penido no Instagram, Luiz.Penido. No Facebook, @Luiz Penido Oficial. No Twitter, @Luiz Penido Globo. Tchau, galera!